Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, Sagradas Letras, no livro de Atos, seu capítulo 17. Somente 2 versículos, o 26 e o 27. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. Ela sempre tem algo novo para nos oferecer, e a gente está aqui para absorver. Diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que Ele não está longe de cada um de nós. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse precioso momento em que estamos aqui na Tua casa, nesse santuário. Nós temos lhe oferecido os louvores pelas quais só Tu és digno de receber. E agora, Senhor, nós não somos merecedores, mas necessitamos da Tua palavra, de sermos alimentados pela Tua palavra, de sermos iluminados, de sermos direcionados, de sermos orientados, de sermos revelados pela Tua palavra. Então, Senhor, alcança o nosso coração, fala ao nosso íntimo, pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Muito obrigado. Eu quero estar falando sobre... A gente sabe que Deus está em todo lugar, Deus é presente. E Deus está mais próximo, Ele está em todo lugar, mas Ele está próximo mais de alguém. E diz assim: Deus não está longe do coração quebrantado. Você e eu nunca iremos onde Deus não está, pois este Deus, Ele está em todo lugar. A presença de Deus, ela paira sobre o trânsito, no ambulatório do hospital, no UTI, na sala executiva, na sala de estar, em todos os compartimentos de uma casa, do trabalho, na rua. O propósito de Deus é estar tão próximo do homem. Ele está em todo lugar, mas Ele precisa estar tão próximo, e Ele deseja estar tão próximo do homem, da mulher, do jovem, da adolescente, do adolescente, a ponto dele desejar entrar em nosso interior, como o objetivo de habitar dentro. O apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, ele teve essa revelação, e ele escreveu lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus, sendo Deus, Ele quer estar dentro de nós. E a porta de acesso para Deus entrar é o nosso coração. E a palavra dele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Coração, moço, é porta de acesso. Mas o coração precisa estar quebrantado, amolecido. Porta que abre. E o homem
a mulher, só nós podemos abrir ou fechar o nosso coração. Deus não invade, Deus bate, Deus se oferece, Deus deseja alcançar o nosso interior. A natureza, o universo, Deus está presente em tudo, porque Ele criou todas as coisas. Deus está em todo lugar, pois Ele é onipresente. Em Atos capítulo 17, versículo 27, diz: Ele não está longe de cada um de vós. Ele não está. Por mais que a gente esteja enfrentando situações aversivas, adversas, contrárias, a gente acha que Deus nos esqueceu, mas Deus nunca está longe, nunca. Ele está sempre. Agora, a distância de Deus para você, de Deus para mim, depende de cada um de nós. Quem mantém essa distância maior ou menor é o próprio homem. Porque Deus está em todo lugar, e às vezes o homem quer se distanciar de Deus, se afastar de Deus, achando que isso é possível. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação, o homem foi destituído. Mas aí, Deus, não se contentando com essa distância, Ele promoveu uma ponte, para que houvesse esse acesso, e essa ponte se chama Jesus Cristo. Ele veio para unir o homem a Deus, só que Ele não faz isso de uma forma automática, porque Ele não fez nada automático, foi voluntariedade dEle. Ele desejou, Ele se propôs. Então, para que o homem tenha acesso a Deus, ele precisa ter o coração aberto para Ele. Saiba que Deus, Ele não tem favoritos. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, descreve que o Senhor, Ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, afrontas. Deus não faz acepção. Deus tem os seus escolhidos, mas não é porque Ele fez acepção. Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim, Jesus dizendo: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Olha essa declaração: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu vou te conceder. Quem concede é o próprio Cristo que nos comprou. Eu peço a Deus em nome de Jesus para que o próprio Cristo nos conceda. É Ele. A gente acha que não precisa de Jesus. Jesus é tudo. Jesus pode fazer todas as coisas e Ele, só Ele. Tudo que Deus faz é através de Jesus. A ação de Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados, nós fomos remidos, lavados pelo sangue de Jesus. O preço foi pago por Ele. Nós pertencemos a Jesus. Tudo que nós alcançamos é Jesus que nos dá. É Ele que nos concede. É Ele que proporciona. É Ele que abre caminhos. Deus escolhe
Os escolhidos, Deus escolhe a todos que atendem ao seu chamado, através da sua palavra. Saiba que das multidões nas ruas urbanas, aos que vivem isolados em pequenas vilas, aldeias, nos vales e nas matas, todas as pessoas podem desfrutar da presença de Deus. Porém, muitos não estão desfrutando porque não o conhecem ou não aceitam quem Ele é. Muitos se arrastam pela vida como se não houvesse um Deus que os amasse. Muitos tentam viver como se a única força existente fosse a sua. Muitos vivem como se a única solução dos seus problemas e conflitos viesse de dentro deles mesmos, e não de cima. Essas pessoas vivem uma vida vazia, porque elas estão sem Deus. Apesar de Deus estar presente, mas Ele não está dentro, essa pessoa está vazia. Com Deus, sendo Deus em todo o universo, há pessoas vazias. Também há muitos que estão diante das dificuldades da vida, como as injustiças sociais e barreiras que se levantam muitas vezes. Aí eles fazem questionamento sobre onde Deus está. Eu não posso me esquecer que Deus está em toda parte. Isso significa que Deus existe em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu estou aqui, mas aqui que eu estou, eu não vou estar em Bom Jesus porque eu estou aqui. Mas Deus está aqui, está em Bom Jesus, está em Apiacá, está em Itaperuna. Ele está nesse mundo todo, nessa nação toda, porque Deus é Deus. Não há vazio no universo. Deus está em todo lugar, mas há vazio dentro do coração do homem. O homem consegue ficar sem Deus, fica um buraco dentro dele. Não há um único milímetro desse vasto universo que não esteja diante da presença de Deus. A Bíblia indica onde Deus está, apontando para a sua onipresença. A onipresença é um dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, somente Deus é onipresente. O diabo não é. Para ele agir em todo lugar, ele tem os seus anjos. É 1/3 dos anjos que caíram, porque ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Só Deus. Esse atributo, Deus não compartilha com nenhuma de suas criaturas. Apesar do diabo ser diabo agora, mas antes ele era criatura de Deus. Ele tinha uma missão lá no céu, mas o livre-arbítrio que ele tinha, que os anjos tinham e agora não tem mais, fez com que ele e 1/3 se rebelassem contra Deus, e aí foram lançados fora de lá. Portanto, nenhum outro ser está presente em todos os lugares, somente Deus. No meio das lutas, tudo que precisamos ver ou sentir é a presença de Deus que nos fortalece. Portanto, se nada existisse,
Ainda assim, Deus seria Deus em toda a sua plenitude. Uma grande declaração acerca da presença transcendente de Deus é o próprio nome divino revelado nas Escrituras. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele disse, e ele respondeu: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, é só constatar. Versículo 13 diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual é o seu nome, qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Talvez você possa estar lá na sua casa, alguém disse: mas por que você está dizendo isso? Porque eu sou, me enviou para dizer isso para você. O Deus eu sou. Acreditamos com todas as forças de nosso ser que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele é onipotente. Ele pode fazer todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. Não perca a oportunidade de ter Deus dentro de você, enchendo o seu ser, enchendo o seu coração, porque Ele já está presente, mas Ele quer habitar dentro de nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe quem você é, o que você precisa e o poder que Ele precisa se manifestar para você ser alcançado. Mas Ele sabe. Mas Ele não tem o hábito de invadir privacidade. Deus respeita a nossa privacidade. Às vezes a gente chega na casa do fulano só porque conhece muito tempo. Deus não faz assim. Deus respeita a nossa privacidade. Quando nós abrimos a porta para Ele entrar e ficar, aí Ele passa a fazer parte do nosso dia a dia. Mas enquanto isso, Ele sempre vai estar batendo na porta. Porque Deus, Ele é educado. Mesmo sendo Deus, Ele é educado, diplomático. Ele não faz uso da sua autoridade para invadir a privacidade de ninguém. O diabo é diferente. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele vai invadir, ele vai tentar possuir, ele vai atormentar, ele vai tentar. Deus não faz nada disso. Deus também se mantém presente, mesmo diante da situação mais aversiva, pois Ele não pode nos abandonar, porque Ele se comprometeu a estar junto, a estar sempre. Observe o que Moisés falou para Josué, na impulsão de Deus na sua vida, que seria o seu sucessor. Moisés disse para Josué, lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 7 e 8, ele diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ele disse: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Mas tem uma coisa aqui que o diabo sabe tudo isso aqui, irmãos. Mas a primeira palavra
E a segunda palavra que Moisés disse para Josué é que foi determinante para que tudo aquilo que Moisés disse que Deus ia fazer através da vida dele dependia muito do que ele fizesse com essas duas palavras. Quando Moisés disse: Josué, você tem que ser forte e você tem que ser corajoso. Ser cristão tem que ter coragem. Eu sei disso. Quando eu era adolescente, não tinha coragem de carregar a minha Bíblia. A gente tem que ter coragem. As pessoas que não têm coragem ficam felizes porque agora tem Bíblia no celular. Ninguém precisa saber, eu estou com a minha Bíblia aqui. Falta de coragem. Falta de coragem. Não fala nada. Falta de coragem. E o diabo é que está criando essa situação para você não desfrutar das promessas de Deus. Mas as promessas de Deus, elas só vão se manifestar quando eu tiver força e coragem para ser o que Deus quer que eu seja. Falta coragem para a gente. Falta força. A gente para por pouca coisa, desiste por pouca coisa, deixa para depois pouca coisa, falta força. Há um texto aqui que é dito que o céu é tomado à força. Isso não é que você vai fazer, eu quero subir. Não, é esforço. Você tem que se esforçar aqui. Você tem que ter força para perseverar, para saber para onde você está indo. E você não ficar olhando nem para um lado, nem para o outro, nem olhando para trás, mas é olhando para frente, é seguindo em frente. E isso tem que ter força e coragem. Se eu tiver força e coragem, há uma promessa que Deus disse para Josué, através de Moisés, e o próprio Deus disse para ele, lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Ele disse assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, mas desde que você tenha força e coragem. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Não temas e nem te atemorizes. O que ele está querendo dizer com isso? Porque haverá situações que você, se você não tiver força e coragem, você recua. Você vai temer. Você vai retroceder por falta de força e coragem. Observe também o que está escrito no livro de Hebreus sobre o comprometimento de Deus com aqueles que são seus, são seu. Hebreus 13, 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus está presente, gente. Seja econômico, mas não seja avarento. Tenha controle, mas não chega ao ponto da avareza. Porque Deus está com a gente. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe quem somos. Ele sabe as nossas limitações, a nossa fragilidade. Deus sabe todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele está dentro. Ele está dentro. Você está aqui, você tem uma imagem lá da sua casa e você deve estar precisando de fazer isso lá. Está precisando comprar alguma coisa. Você só vai saber o que precisa se você entrar dentro de casa e abrir a despensa e ver o que precisa. Deus estando dentro da gente, Ele olha para a gente e diz: olha, está faltando isso. Está precisando disso, você precisa fazer isso. E Deus vai nos ensinando aí através do Espírito Santo, para a gente saber o que precisa ser feito para que a minha casa esteja cheia. Eu vou fazer essa. Por favor, põe água para mim até aqui um pouquinho e depois traz um fósforo para mim.
Eu preciso me encher, gente. Você precisa se encher. Além disso, Deus tem o poder de executar justiça e o fará da forma que Ele quer e quando for o tempo certo. E aí você pergunta, mas como eu vou alcançar a presença de Deus dentro, sobre e através? Porque Deus quer ficar dentro, sobre e através. Atitude, ação, reação, pensamento, tudo se traduz em habitação de Deus. Sabe que o Senhor procura aqueles que estão com o coração quebrantado. Quando você está com o coração endurecido, você pode ouvir o que for, você não está nem aí, já acabou de falar, tá, tchau, o coração está duro. Eu preciso ter meu coração quebrantado. Amoleça seu coração. Eu sei que a vida é dura, faz a gente ficar meio duro de coração, mas isso o diabo também trabalha para endurecer o nosso coração. Amoleça o seu coração. Você assistiu aí, Deus, o pastor já mandou para todo lado, né? O sacrifício, o momento de dor de Jesus, e a gente fica nessa. Eu vou botar aqui em cima. Deixa eu botar isso aqui, por favor, pastor. Eu vou botar aqui em cima. Deixa eu botar a mão um pouquinho d'água. Olha só, pode colocar. Olha só o que vai acontecer com esse copo. Vou botar fogo. O fogo está pegando, está queimando. O fogo vai apagar. Por quê? Porque o copo está cheio. Se você encher de Deus, da palavra dele, a situação pode estar quente, insuportável, mas você não vai queimar. Secou e não caiu uma gota d'água. A palavra precisa estar dentro da gente. Gente, se enche da palavra. Sabe por que você passa situações? Às vezes a gente passa situações que a gente vê, por que eu estou passando por isso? Está vazio. Está vazio. Está faltando. E Deus quer nos encher, gente. Sabe por quê? Porque eu preciso ter a força. Olha agora, o fogo, eu tenho certeza, eu tinha certeza que o fogo não ia queimar esse plástico que é inflamável. Sabe por quê? Porque a água neutraliza. A palavra de Deus é um neutralizador de situações que a gente acha que não tem jeito. Deus tem a saída. Eu preciso ter essa certeza, gente. A presença dele é exatamente isso. Ele está presente, me enchendo. Não tem nada que queime. Não tem nada que vai avançar, que vai romper. Só que Deus, ele está presente em todo lugar. Ele escolhe aqueles que têm o coração quebrantado, que se propõem a abrir a porta do coração para ele habitar. Mas a Bíblia fala
que ele resiste o soberbo, o orgulhoso. Tiago capítulo 4, versículo 5, 6, 7 e 8 diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilde é coração quebrantado. E ele diz lá: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir o diabo. Aí você tem que ter força e coragem para resistir o diabo. Sabe por quê? Porque a oferta dele é tentadora. Por isso ele é tentador. Ele vai tentando. A oferta dele, que ele oferece, faz com que você desarme. Mas aí eu tenho que ter força e coragem de não vou, não aceito, não quero. Isso é resistir. Isso é força, isso é coragem. E tem gente que não tem coragem. Não aguentei, não suportei, faltou coragem, faltou força. Mas nós estamos na geração difícil. Não, mas Deus não está esperando, está preocupado com essa geração. Deus está preocupado que você precisa ter força e coragem. Que essa palavra, ela não foi feita para o século passado, ela foi feita para o século dos séculos até a volta dele. Essa palavra continua viva e eficaz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, o que é ânimo dobre? Olha, você quer, olha, você não quer, olha, você está fervoroso na igreja, daqui a pouco está gelado. Olha, ânimo dobre. Olha, você não, quem pode isso não, mas então eu preciso ter esse contexto de vida para que a minha vida seja uma vida próspera. Isso é prosperidade. Deus disse: tudo que você colocar a mão, tudo que você fizer, prosperará, ou seja, terá sucesso, terá resultados. Quando nós estamos com o coração quebrantado diante de Deus, o Senhor se aproxima de nós para nos consolar, nos confortar, e também Ele ouve as nossas orações. Mesmo que o nosso coração esteja tão quebrado, que pareça despedaçado, o Senhor nos restaura e nos dá um novo coração. O trono de Deus se estabelece em nosso coração quando reconhecemos o Senhor como nosso Rei e Salvador. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É dentro. O negócio com Deus para com o homem é dentro dele. Essa nova criatura que Deus nos fez através do reconhecimento do seu sacrifício crucial, aceitá-lo como Salvador e entregar a vida para Ele, é porque Ele nos fez nova criatura por dentro, e o por dentro tem que dominar o por fora. É a força interior para dominar a força exterior. Porque há dois inimigos mortais: o diabo e o próprio homem. Mais do que estar em um trono de majestade, o prazer do Senhor é estar reinando em nossos corações. Faça do seu coração um trono para Deus. Quando nós temos um coração quebrantado,
Deus diz que Ele está sempre perto. Salmo 34, verso 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus sempre aceita as nossas orações feitas. Salmo 51, verso 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vamos quebrantar o nosso coração, irmãos. Vamos fazer do nosso coração o trono para Deus reinar. Deus seja Deus da nossa vida e que o trono dele esteja no nosso coração. Davi, nesse Salmo 51, ele revela o que verdadeiramente agrada a Deus. Muitos mais do que animais sacrificados, Deus queria que pessoas chorassem e se lamentassem pelos seus próprios pecados. Versículo 16, verso 16 do Salmo 51: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Não adianta fazer sacrifício, irmãos. Deus quer coração quebrantado. Não adianta. Não, eu vou fazer isso, vou fazer... Não, se o coração não estiver quebrantado, Deus não aceita, Deus rejeita. O coração tem que estar quebrantado. Uma pessoa com o coração quebrantado reconhece as suas mazelas, reconhece as suas imperfeições e reconhece os seus pecados. O coração quebrantado é para Deus uma demonstração de adoração a Ele. E é isto que Deus quer de cada um de nós. Que tenhamos essa afirmação em nosso coração que o salmista declarou. No Salmo 56, verso 3, ele diz assim: quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. O medo é uma coisa que todo mundo tem. Nós temos as duas coisas dentro de nós: medo e coragem. Todas as duas coisas. Quando Deus disse para ele ter coragem, porque ele já tinha, é só usar. A questão é fazer uso. A gente valoriza muito o medo e despreza a coragem. Só que o medo é vencido pela coragem. O medo domina a coragem, mas a coragem pode vencer o medo. E eu preciso me esforçar para isso, para que isso aconteça. Eu preciso me esforçar e usar minha coragem. E o diabo, ele tem procurado intimidar as pessoas. O que tem gente medrosa, o que tem gente de falta de coragem. Ah, eu sei que Deus é bom, mas não, tenha coragem, irmãos. Você está passando por uma dificuldade? Você está passando por um problema? Você fala assim, aí qual é a posição que a gente sempre fala assim? Eu sei que está difícil, nós vamos ver o que Deus quer, né? Não, mano, você tem que ter coragem. Fala, não, Deus me ajuda, eu preciso, eu sou teu, eu sou tua, eu quero que tu me abençoe, eu estou aguardando, eu preciso ter coragem, mano. E Deus quebrou essa questão de medo, pavor de Deus, quando Ele disse: ei, eu sou Deus, mas também sou Pai. Se você tem medo de se dirigir a Deus, dirija ao Pai Celestial. Abba Pai, Paizinho. Olha a intimidade. Está aqui, Abba Pai é Paizinho. Paizinho, Paizinho, me ajuda, Paizinho. Me ajuda. E você tem se dirigido a Deus como Pai ou só como Deus? Se for só como Deus, fica difícil, fica duro. É peso muito grande.
É peso grande. Deus seja louvado, Deus seja agradecido, Deus seja engrandecido. Pai, eu preciso, Pai. Quando Jesus estava no momento mais difícil da vida, ele disse: Pai, se for, ele não disse Deus, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus usou o Deus como Pai, usou como Pai, disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando ele estava na cruz, ele já não chamou de Pai. Quando ele estava crucificado, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A diferença. A diferença. E você tem usado essa diferença? De saber qual é a situação que eu posso chamá-lo de Pai, ou chamá-lo de Deus. Coloquemos a nossa esperança nele. Tenhamos um coração quebrantado para ele. Que o nosso coração seja sensível à voz de Deus através da sua palavra. Vamos ficar em pé? Provérbios, Salomão disse lá em Provérbios 21, versículo 1: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Coração quebrantado tem ribeiros. A palavra vai jorrar, a palavra vai se cumprir. Mas a gente vai cantar aqui daqui a pouquinho, depois orar. Isso aqui é ribeiro, é muita água, mas ela está passando aonde? Aonde que ela está passando? Aonde você está nesse ribeiro? Com as suas águas, com as suas pernas, os seus pés, a água batendo nos artelos, no joelho, na cintura, no peito? Ou você já invadiu? Não está mais colocando o seu pé porque ela é muita água. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Quebranta o teu coração. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, na direção do seu coração. Eu gostaria que você fizesse um pedido a Deus e disse: Senhor, reina, eu quero que haja um trono no meu coração para tu reinar. Você pode fechar os seus olhos, faça a sua oração silenciosa. Você está falando com Deus, você está falando com o seu Pai, Pai Celestial. Se você tiver medo de falar a pessoa Deus, fala com Ele na pessoa de Pai. Diz: Pai, coloca um trono para Deus, que Tu és, reinar para sempre na minha vida, me encher. E quando vier a tempestade ou as situações que vão tentar me desvanecer, me enfraquecer, Senhor, a Tua presença me dará força, me dará capacidade para saber que o Senhor está presente, que Ele não vai nos deixar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Alcança o nosso coração. Alcança todo o nosso ser. Senhor, nosso coração é Teu. Em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja. Hoje e sempre a igreja diga: Deus abençoe vocês.